quem guarda os valores que eu quero armazenar, e o que chama de elemento, que seria o nó, né? E note aqui que a gente vê dois apontadores, anterior e próximo. Por isso é duplamente ligado. E a estrutura deck em si, a gente precisa armazenar apenas o nó da cabeça. É decir, precisamos saber onde ela começa, né? Aqui o apontador é 1800, significa que começa no endereço 1800. Eu sei que no endereço 1800 eu vou encontrar um elemento. O elemento tem um registro, que está aqui, um registro, e tem dois apontadores, anterior e próximo. Se eu quero ir para o próximo, então eu teria que referenciar ao apontador próximo e eu vou para o próximo. Se quero o anterior, eu uso o apontador anterior e vou para o anterior. Então, a lógica disso aqui é que essa lista deve manter essa estrutura que eu acabei de escrever aqui, sempre, né? Sempre que você insere, sempre que você exclui, tem que manter essa estrutura. Então, as funções que foram dadas para essa estrutura nas aulas de vocês é inicializar deck, exibir deck, tamanho, busca sequencial, excluir elemento do deck do início, excluir elemento do fim, inicializar deck, inserir no início, inserir no fim, retornar ao primeiro dois. Logo vem um novo conceito, que é o conceito de fila. A fila é uma lista linear também, e aqui a gente trabalha um conceito, que diz assim, o primeiro elemento em entrar é o primeiro em sair. Essa estrutura é chamada de FIFO, First In, First Out. A ideia de fila é a ideia de uma fila, por exemplo, do banco, né? A gente chega aqui ao banco e você se coloca no final, de tal forma que sempre quem chegou primeiro é atendido, né? Então, o primeiro que chega na fila é o primeiro em ser atendido. Então, esse conceito quem governa a fila. Da mesma forma, então, eu posso criar, inicializar, inserir, excluir, buscar, qualquer tamanho, mostrar elemento e reinicializar. Claro que aqui inserir, como insiro um elemento nessa fila? Eu vou inserir um elemento na fila, somente está permitido inserir no último, né? E se eu quero retirar um elemento, só posso retirar do topo, né? Então eu posso inserir por aqui e posso retirar por aqui. Esse é o conceito-chave da fila. O que foi implementado nas aulas de você? Fila estática num vetor. E tenho aqui entre parênteses, circular. Uma pequena complicação de implementação. Essa fila foi implementada num vetor e ela é circular. O que significa circular? Significa que quando eu cheguei no final, eu vou no início, lembram? O final tem uma relação com o no início. Por exemplo, esse arranjo aqui chamado A, ele contém uma fila que começa na posição 2. Aqui, 2, início 2. Começa aqui. Então, o primeiro é 5, 7, 2, chegou no final. Como chegou no final, ela continua para o zero. Seria 8. Então, a fila armazenada aqui é 5, 7, 2 e 8. Essa fila é governada, então, por um índice que marca onde começo e também por o número de elementos, que seria 4. Né? Então, eu começo aqui 5, 7, 2. Como até aqui somente tenho 3 e está falando que são 4. Então, o próximo é o 8, que também é um elemento válido. Nessa mesma estrutura aqui, tal qual está aqui mostrado, se o número de elementos fosse 3 e início fosse 2, eu começaria aqui em 5, o próximo seria 7, o próximo seria 2 e mais nada.
acabaria aqui, porque esse número de elementos estaria falando que é 3, né? Então, quando a gente define os elementos que vão definir a estrutura, a gente tem que definir uma estrutura lógica que permita manipular essa estrutura através dos conceitos desses elementos. Aqui temos o conceito de início, o conceito de número de elementos. Então, o início é em 2, o número de elemento é 4. Então, a lógica dessa estrutura deve ser mantida através desses elementos que a gente inclui na definição dessa fila, né? Então, vamos ver como ela é criada. Novamente temos el registro, y aquí tenemos un arranjo, que sería a parte más simple, ¿no? Porque una implementación estática, un arranjo directo, y dos enteros, inicio y número de elementos. Certo? Agora, quando você vai criar essa... Note que em algum momento, quando você cria a estrutura, o arranjo vai ser criado direto, né? Mas, no entanto, às vezes é complicado falar de estático dinâmico em função do que está escrito aqui, né? Porque isso que a gente escreveu com Strug é apenas uma definição. É possível que lá no seu código você faça um malloc de uma Strug como esse daqui. E embora ele esteja usando vetores, ela possa ser dinâmica. Então, é só um parênteses aí, né? Então, o fato de ser dinâmico tem a ver com o fato de os blocos de memória serem reservados em tempo de execução, tá? Pelo uso do malloc. Essa fila estática num vetor circular, então, a gente precisa de certas operações, inicializar, tamanho, exibir. Você começa a ver que é padrão essas coisas de operações que a gente precisa, né? Elas vêm do conceito, basicamente. Agora vem a fila dinâmica simplesmente ligada. Essa fila dinâmica simplesmente ligada, ela é implementada como uma lista ligada, simplesmente. E agora a gente tem, dentro da estrutura fila, tem dois ponteiros, início e fim. Então, se eu quiser trabalhar com uma lista simplesmente ligada e fazer que ela vire uma fila, eu preciso adicionar na estrutura um apontador para o final. Por que preciso adicionar um apontador para o final? Agora, isso talvez nem seja necessário, mas é importante colocar porque isso vai trazer uma melhora no tempo de execução quando a gente quiser fazer uma operação no final. Tá? Por exemplo, aqui eu estou interessado em fazer uma operação no final, então eu quero acessar diretamente ao fim. Se eu não colocasse o fim, talvez a fila poderia funcionar desde o ponto de vista de operações. Mas, quando alguém quiser fazer uma operação no final, teria que percorrer toda a lista até chegar no final e aí fazer a operação. Isso é uma perda de eficiência, né? Mas é possível de ser feito também. Então, por isso que esses conceitos, eles trazem consigo uma ideia do que eles são, mas a implementação tem a ver muito com eficiência, tá? Logo, vocês trabalharam uma pilha dupla num vetor. Qual que é a ideia? A gente tem duas pilhas e a gente quer misturar essas duas pilhas em um bloco de memória só. Então, a solução é usar um vetor, como está mostrado aqui, e colocar as pilhas
é, se olhando topo com topo, né? Então, note que aqui vai haver uma pilha que cresce para lá e aqui vai uma pilha que cresce para o outro lado. Conceitualmente, a ideia é simples, mas a implementação vai ter suas diferenças, porque quando você vai estar se referindo a essa pilha, você vai ter uma forma de inserir e de retirar elementos. Quando você vai estar se referindo a essa pilha, você tem outra forma de inserir e de retirar elementos. Essa é a única complicação que tem essa implementação, né? Mas se você tiver essas ideias claramente na sua cabeça, na hora de ver as implementações, não vai ser outra coisa que isso aqui. Por exemplo, aqui temos a implementação da pilha dupla estática num vetor, que é o que foi dado, né? Então tem um vetor e tem as duas pilhas aí, né? Nesse caso tem a pilha 1 e a 2. Na pilha 1 seria 5, 2. Na pilha 2 seria 21 e 8. Os topos é a posição 1, que é 1, que é o 2, e a posição 3, que é 8. Novamente, como está composta essa pilha? Por um registro, que seria os valores que eu quero guardar. Logo vem um arranjo desses valores e dois inteiros indicando o topo correspondente. As funções que eu preciso para manipular essa pilha tem a ver com o fato de inserir na pilha 1, inserir na pilha 2, retirar na pilha 1, retirar na pilha 2. Então, é praticamente a mesma coisa de pilha, só que a gente aqui tem que manipular esse bloco de memória, levando em consideração os fatos que as pilhas estão colocadas conceitualmente, como eu mostrei no slide anterior. Após isso, vem um conceito de matriz esparsa, né, que já vem um pouco com a ideia das estruturas não lineares. Uma matriz esparsa é dita de esparsa quando a maioria dos seus elementos possui um valor padrão. Qual que é a ideia de uma matriz esparsa? A ideia de uma matriz esparsa é que, às vezes, tem certas informações que são redundantes, né? Então, você não precisa armazenar todo o detalhe, porque talvez são apenas umas poucas posições que realmente vale a pena armazenar, porque o demais é igual. Vamos supor que você tem uma imagem, sei lá, uma imagem de 1000 por 1000 pixels, que daria 1 milhão de elementos, dos quais apenas um pixel tem uma cor, o demais é branco. Então, não faria sentido você armazenar todo o detalhe dessa matriz, sabendo que apenas é um dado importante, né? Então, a matriz esparsa traz consigo a ideia de você somente guardar na memória RAM as informações de certos espaços numa matriz. Tá? Vamos ver como isso... A gente, então, a matriz esparsa que a gente está trabalhando, que também não é a única forma de ser feito, né? A gente está trabalhando matriz esparsa dinâmica num vetor de endereços às linhas. Um arranjo de listas ligadas. Vamos ver como isso funciona. A gente tem aqui uma matriz na qual a gente tem vários lugares que tem 0, e esses que estão em celeste têm valores diferentes de 0. Então, como que eu guardaria toda essa matriz? Eu não quero guardar essas posições do net 0. Então, eu poderia pensar na matriz conceitualmente dessa forma, né? Guardando esse valor e esse valor. Então, eu poderia implementar cada linha como se fosse uma lista e guardar um arranjo com os apontadores ao início de cada uma dessas listas, que é a solução que está sendo feita para vocês. Um arranjo de listas. Então,
Por exemplo, essa mesma matriz aqui. Eu tenho aqui um arranjo com 3 elementos, que vai corresponder às 3 linhas da matriz. A primeira, a segunda e a terceira. Esse arranjo aqui de apontadores me direcionam a uma lista ligada. Por exemplo, aqui me manda o endereço 2010. E na primeira linha, eu deveria chegar nesse nó aqui, que corresponde à posição 2. A linha 2, a segunda linha, que seria o índice 1, não tem nada, então tem um nulo aqui. Logo, tem outro elemento aqui, que vai à posição 3000, que seria o começo da lista da linha com índice 2. Então, aqui vou encontrar com o primeiro elemento, que seria o 3, e esse deve me mandar ao próximo, que seria a coluna 3, né? Coluna 3 e o valor 4. Essa lista termina aqui, então o próximo para ela é nulo também, né? Tem implementações de matrizes esparsas mais complexas, onde poderia ser circular. Não imagina que esse nulo aqui vá para o começo também, né? Ou imagina que isso daqui não é um arranjo, pode ser uma lista também, e também circular. Agora, pode ser uma lista circular também duplamente ligada. E aqui é simplesmente ligada. Tá? Essa estrutura, então, como é implementada? Na linguagem C, a gente, então, tem o nó, que estaria formado agora por a coluna, o valor correspondente da matriz, e um apontador para o próximo, porque a gente está guardando linhas, né? Então, esse aqui é um nó de uma linha. Qualquer nó de uma linha tem o próximo, né, que é correspondente a essa linha. E essa linha tem guardado em si, necessariamente, a coluna, porque você perde a referência da coluna, né? Por exemplo, aqui esse é o primeiro e esse é o segundo elemento na lista. No entanto, esse segundo elemento da lista, a coluna é 3, né? Então, a gente, se não guardamos a coluna, não tem forma de você saber a qual coluna pertence, né? Aqui, a matriz, então, vai ser definida por um apontador que vai apontar a um vetor de apontadores, né? Que vai ser criado dinamicamente. O número de linhas e o número de colunas. Aqui, esse vetor aqui de endereços, que mantém as linhas, poderia ser criado diretamente aqui, né? Aqui é uma questão já de implementação, né? Que você vai criar isto com uma lock. Mas, se você tem definido as linhas aqui você poderia criar aqui diretamente um arranjo, né? Mas isso também depende do trabalho que você quer fazer. Talvez nessa implementação aqui exista a possibilidade de você reinicializar a estrutura mudando o número de linhas, tá? Aqui as operações que são necessárias: inicializar a matriz, seguir matriz, tamanho, número de nós, tamanho em bytes, busca, sequencial. Finalmente vamos dar introduzir uns conceitos sobre árvores, né? Que é o grande assunto para a próxima live. Uma árvore é a primeira, não, é uma estrutura não linear, e a gente pode entender uma árvore como conformada por um conjunto de elementos que chamamos nós. Ela se organiza a partir de um nó especial, que a gente chama de raiz, desde o qual existem ligações
para outros nós que são raízes de outras árvores, que a gente chama de subárvores. Tá? Por exemplo, aqui temos um nó que é 15, que a gente chama de raiz, e a partir dele há ligações a outros nós que são a raiz de uma subárvore. Essa subárvore que está aqui em triângulo, a raiz dela é 8, né? Então, de 15 é uma ligação a uma subárvore enraizada em 8. E assim você pode entender a árvore usando esse conceito. Só que aqui aparecem outros conceitos, né? Conceito de subárvore, nós internos, raiz, folhas. A raiz a gente falou, a gente chama de folha aos nós que estão mais afastados da raiz. Descendente, né? Dado um nó, as ligações que saem dele são chamadas descendentes desse nó. Um descendente para um descendente, o nó de onde saiu é chamado de pai. Por exemplo, aparece no 2, 8 é o pai dele. 8 teria 2 filhos, 2 e 12. 12 teria o pai a 8. Tem um conceito de altura, de nível. A raiz tem nível 0. Lembra disso? A raiz tem nível 0. Então, a partir da raiz, se você construir, se aprofunda na árvore, você vai enumerar assim: nível 0, nível 1, nível 2. E a altura enxerga a árvore desde as folhas. Então, a altura começa a ser medida desde as folhas. Por exemplo, todas as folhas 2, 12, 20 e 30 teriam altura 0. 8 e 23, 1 e 15 teria altura 2. Tá? A implementação dessa estrutura, embora essa árvore que a gente viu aqui é uma árvore binária, né, porque tem apenas 2 ligações a partir de cada nó, a implementação é muito simples. Normalmente temos um nó com a chave, que seria o elemento que quer guardar, ou poderia ser o registro que a gente está usando, e 2 apontadores, esquerda e direita. Tá? É decir, desde um nó eu guardo o conteúdo e vou guardar 2 apontadores, um para a esquerda e um para a direita. Isso é tudo o que a gente precisa para guardar a árvore. Porque a partir de um nó raiz, a gente consegue construir toda a ligação só em memória RAM. Se eu guardasse a raiz de uma árvore na memória RAM e eu começasse a inserir elementos, a partir desse endereço inicial eu consigo chegar em todos os demais elementos. Tá? Então a gente vai trabalhar esses conceitos de árvores na próxima live com mais detalhes. Mas basicamente é enxergar esses conceitos aqui. Né? Bom, galera, isso seria o que eu tinha preparado para hoje e vamos dar abertura para as perguntas.